Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha. E se você não precisasse mais agradar as pessoas? Como seria a sua vida? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o perigo de agradar os outros e como você pode fazer para aprender a dizer não e começar a ter uma vida mais alinhada com seus objetivos sem perder a tua saúde mental. Eu acredito que a gente pode começar esse vídeo falando que a melhor forma de parar de agradar os outros é você ser o seu melhor amigo. É de fato você estar bem com a sua companhia, você se valorizar, porque a forma como os outros te tratam é a forma como você se trata e como você permite também ser tratado. Então, quando você tem muita dificuldade, por exemplo, de dizer não para as outras pessoas em relação aos convites, porque as pessoas vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não tem problema. Você deve, antes de tudo, ser sua melhor companhia, o seu melhor amigo. E eu acredito muito que, até para relacionamento, antes de você amar alguém, você deve amar a si mesmo, porque a gente só dá o que a gente tem, de fato. A gente só transborda aquilo que a gente tem. Exatamente. E aí, uma das coisas que me ajudou muito a, a fazer esse limite, porque imagina, gente, eu fui criada em um universo muito rígido, onde eu tinha que cumprir com os meus deveres assiduamente, que eu tinha que ser perfeita. Eu era muito questionada, muito cobrada, muito assim, exigida, e eu sempre vivi em prol do outro. Eu sempre vivi em prol do olhar do outro para mim. Então eu nunca desagradei. Eu tinha muita dificuldade de dizer não, de escutar o não também. Eu não conseguia me posicionar, deixava muitas vezes de fazer o que eu queria para poder fazer o que as pessoas queriam. E quando eu comecei a mergulhar nesse mundo do autoconhecimento e realmente entender o que de fato me fazia mal, me fazia bem, quem eu era, o que eu gostava, enfim, principalmente quando eu mudei de cidade, que eu viajei 12 horas e fiquei distante de todo mundo, eu comecei a entender quem era a Bia de verdade. Quem era a Bia sem o olhar do outro? E eu comecei a perceber que era minha tarefa, era meu dever ser honesta com as pessoas. Falar o que eu sentia, falar como aquilo estava me afetando. Só que, querendo ou não, é tarefa do outro. O que ele vai fazer com aquilo que eu tô falando? Eu lembro que uma das minhas sessões de terapia que eu fazia com a minha mentora, ela disse assim: Bia, enquanto você não falar como você se sente, o outro nunca vai saber. Se você não expor o que aquilo ali te traz, o outro não tem obrigação de saber. Ele não tem bola de cristal. Então, quando a gente entende que é nosso dever falar, ser honesto, é claro que utilizando de uma boa educação, uma boa comunicação, entender como se fala algo, porque também não dá pra falar tipo tudo que dá na telha e deu. Não, é compreender como se fala e o que o outro vai fazer com aquilo, aí é tarefa do outro. Eu acredito que um ponto importante a gente ressaltar aqui também é a questão de que ser agradável custa caro demais, porque você vive pelo outro. Você vive a vida do outro. Você não vive a sua vida. Então, é aquela coisa, a gente gravou um vídeo hoje falando exatamente dos prazeres, deveres e tudo aquilo que faz sentido. E muitas vezes você faz para agradar, para ter o prazer de se sentir bem pelo outro, mas quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, você sabe que você não cumpriu o seu dever. Talvez você esteja quebrando, traindo a você mesmo para não machucar as outras pessoas. Então, aceitar a desaprovação, ela faz parte de você ser livre, faz parte de você se sentir independente, não dependente da vida das outras, viver pelo outro. E acaba que faz parte da realidade do adulto, amor, você aceitar que existe a desaprovação.
que nem tudo são flores. Que vão existir momentos que você vai passar, que você vai ser desaprovado. E cabe a nós, como adultos funcionais, aprender a lidar com isso. Porque a desaprovação faz parte da liberdade. Se você tem o direito, a liberdade de falar, de escolher, de agir conforme você deseja, entenda que você vai ser desaprovado por muitas pessoas, por quem você talvez queira reconhecimento, enfim, faz parte do E processo. amor, na tua visão, fala um pouquinho sobre aquela questão de horizontal e vertical que tu trouxe, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Perfeito. Eu, antes de da gente gravar o roteiro, gravar não, né? Fazer o roteiro desse vídeo, a gente tava falando, porque ele falou, amor, você é muito mais fácil de. Você coloca muito mais limite do que eu e tal, tal, tal. E aí eu falei assim, amor, eu acredito que eu vejo muito as relações de forma horizontal. Eu não vejo que existe uma superioridade entre mim e o outro. Eu não vejo que existe, essa pessoa ela é maior que eu devo algo a essa pessoa, eu devo o olhar dela, eu quero a aprovação dela. Então, quando a gente olha para uma relação horizontal, onde eu e ele somos iguais, a gente tem a mesma função, nós somos funcionais, a gente tem. Eu não sou dependente do olhar dele, eu não sou dependente do que ele acha das coisas. Em algum grau, claro, porque dentro de um casamento sempre tem isso, mas Mas acho que só para dar um contexto legal, eu não tenho essa questão em relação a ela, né? Eu digo na imposição de limites em relação, por exemplo, à família. De uma forma geral, por exemplo, eu sempre isso, trato os mais velhos de uma maneira. Eu não ponho tantos limites em relação a familiares. E da forma ela que eu é uma coloco. pessoa que coloca mais limites em relação a familiares, porque eu tenho muito essa questão de que poxa, respeite os mais velhos. Cresci escutando isso e sempre tive isso muito claro pra mim. Não, não que você não tenha tido, mas ela conseguiu desenvolver essa habilidade de impor mais limites, né? Por conta dessa questão da desaprovação, por conta de entender o que realmente eu quero, por conta de entender o que aquilo faz ou não faz bem. Então, por exemplo, o Felipe, ele lida melhor com essas coisas de tipo, a pessoa fala, entra por aqui, sai por aqui. Eu, se a pessoa fala e aquilo ali, cara, eu não acho que aquela pessoa tem que falar aquilo pra mim. Por quê? Em que momento que essa pessoa se imaginou que ela pode falar o que ela quer e que ela vai ficar de boa? Entendeu? E aí acho que é legal, e a gente tá permitindo também trazer muito das nossas ideias no meio do vídeo, existe uma linha muito tênue, né? De tipo assim, nossa, por que essa pessoa se permitiu falar isso se ela vai sair sem ouvir algo? Ou, Não, não é nem se ouvir algo, é com um limite. É tipo, sim, relembrando que ela tem um limite. sim, Pra perfeito, mim é isso. Tipo, eu perfeito. não, eu não sou. Mas, Tipo, eu vou xingar. Não, mas, não é, é mas é uma isso. linha tênue. Do tipo assim, ai, dane-se. Também é uma forma de lidar, que é a forma como eu lido em relação a isso, de tipo, eu acabo entrando num ouvido e saindo pelo outro. Mas, logicamente, já teve coisas que me incomodou, que eu gostaria de ter imposto mais limite, mas também tem muitas coisas que, de fato, e aí essa é a linha tênue, na minha opinião, de que também não dá para se importar com todas as coisas É. em relação a isso, é se Não é importar sobre com assim. menos. Eu acredito muito nisso que você fala, até porque não me importa, não é uma coisa que eu levo pro coração e fico, ai meu Deus, que tal pessoa falou isso. Mas é realmente sobre respeito. É sobre teu Sobre. posicionamento, não é sobre você. Exatamente, É sobre o que sobre. você acredita. É tipo assim, ó, Independente. se eu acho que aquela pessoa tá me tratando com desrespeito, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, na minha Total. opinião. Entende? Olha, quando você faz isso. E aí, gente, entra a CNV. Se você quiser anotar aí, é uma prática muito boa que eu sempre faço, que é quando você faz isso, ou seja, o fato, como a pessoa se sente. Então, quando você faz isso, eu me sinto assim. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Entende? Então, vou dar um exemplo prático, tá? Em relação principalmente a cuidados maternos, paternos, enfim. Se, igual a minha avó, ela tava falando do cabelo do Vicente, que o Vicente tava com o cabelo muito grande. E aí, tipo, ela, ai, tá parecendo uma menina, corta isso, nananã. Falei, vó, legal, ótimo, mas assim,
Se você tiver outro filho, tu corta o cabelo do Vicente do jeito que tu quiser. Eu nunca responderia isso na minha Mas é porque vida. a gente tem a liberdade de, tipo, ela fala e ela dá risada e ela tal. E do mesmo jeito, é uma piada, é uma brincadeira. Eu não falei pra Mas ofender. é, Ela falou, ela mas, não falou pra mas me até, ofender, mas eu não até falei pra nunca. ofender ela. Mas isso me fez lembrar aquele dia lá com a minha avó em Porto Alegre, que ela falou um negócio, eu falei, Tu se então eu vou fazer. posiciona, entendeu? Ele se posicionou Exatamente, eu me posicionei, que era uma coisa que eu não falaria. Ela falou de um jeito meio que brincando, eu respondi de um jeito meio que brincando, mas se brincando. posicionando. Tipo, olha, dá pra você, É, então faça com o seu filho também. eu falei, então, Entende? é que eu falei, comparei em como ela fazia com o filho dela. Eu falei, então eu vou fazer igual como ela. Ah, aí não. Eu falei, daí no dos outros é refresco, Você entendeu? entende que isso não é É ser mal verdade, educado? é verdade. É simplesmente colocar a pessoa no lugar pra ela olhar pro próprio umbigo. Poxa, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô cuidando do meu filho. Por que tu tá falando? Cuida do teu, que tal? Entende? É que eu acho que é aquela coisa assim, né? É tipo ganhar dinheiro na internet. Ah, Acho que é um ponto que a gente acho que dá pra fazer uma analogia. E se não hum. fizer sentido, pode dizer que não faz sentido. A galera que faz isso é a galera sem noção. Da mesma maneira que ganhar dinheiro na internet, tu tem que ser meio sem noção. Porque eu percebo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais difícil é pra mim porque eu tenho mais critério. Quando eu não tinha nenhum critério, quando eu tava começando, eu ia lá e fazia. Eu não me considerava uma pessoa sem noção, mas eu vejo que hoje em dia na internet muita gente é sem noção. Então, muitas vezes as pessoas vão te tratar de uma maneira sem noção. Mas eu acho que isso não é só na internet, amor. É É na em vida. todo lugar. Sim, Sabe por quê? Porque só de você Sim, mas essa é existir a analogia. e ser olhado pelo outro, a pessoa ela acha que ela tem o direito de dar a opinião. E a gente também é assim. A gente, muitas vezes, a gente pode dar opinião. Eu acho que eu sou um pouco mais resistente a isso. Eu aprendi uma coisa quando eu comecei no autoconhecimento, que é só dê opinião se a opinião for pedida. Então, às vezes Isso eu também. Eu também. Eu principalmente quando eu comecei a trabalhar com marketing, que muita gente vem pedir dica, alguma coisa, eu falo, cara, eu só dou opinião, só dou dica pra quem me paga. Para mim é bem. Muitas vezes eu já recebi prospecções e abordagens horríveis. E muita gente diz, pô, diz pra pessoa não fazer dessa maneira, pra ela fazer de outra maneira. Eu falei, vou falar por quê? Eu vou ensinar essa pessoa por quê? Não tem nada a ver. Mas seja bom pra aquela pessoa. Pô, você é bom comigo. Se ela me pagar pelo meu conhecimento que eu adquiri. E aí isso casa muito com você ser seu melhor amigo. Você se valorizar. Então eu não vou dar minha opinião de graça em relação ao que o outro tem que fazer. Flash, o que que tu acha sobre tal coisa? Cara, não sei contexto, não sei. Isso é uma coisa que eu aprendi, não lembro em que perfil. Eu vi uma vez alguém falando, eu não costumo, acho que foi o Ryan. Ele falava, o que que você acha que eu tenho que fazer? Cara, não sei. Porque não sei contexto, não sei crença, não sei uma série de coisas. Então, você acha que eu devo me separar da minha mulher que ela não quer ir treinar? Não sei, cara, não sei. Por que ela não quer ir treinar? Qual que é a razão de por que ela não quer ir treinar? Eu não sei. Dado o contexto, de repente, se ela é uma preguiçosa que não quer progredir, pô, beleza, eu posso te dizer que realmente não faz sentido. Mas por que talvez? Talvez ela esteja desanimada, talvez ela esteja sobrecarregada, talvez ela esteja frustrada, talvez ela esteja com depressão. Porra, eu vou te dizer, cara, não, meu irmão, aí tu não pode separar da tua esposa. Exatamente. A importância de entender contextos em relação a isso, né? E é por isso que eu penso que o amor saudável e todo relacionamento saudável, ele vem de duas pessoas independentes que estão se construindo, se lapidando, mas que escolhem caminhar juntas. Então, por exemplo, apesar de a gente ter esses momentos onde um dá opinião na vida do outro, não eu e ele, mas tipo família e tal, e a gente escolhe se posicionar, a gente escolhe dar uma brincadeirinha para impor limites e é uma brincadeirinha saudável. Eu não tô deixando de fazer algo porque o olhar do outro está me observando. Eu não tô deixando de, por exemplo, fazer algo que eu julgo muito importante para o meu filho porque o outro vai ficar magoado. Um exemplo muito prático: alimentação. O nosso filho, ele tem uma alimentação que ele não come industrializado, ele não come açúcar. Não come hoje em dia nem carboidrato, Hoje, praticamente. hoje em dia Nem carboidrato, praticamente. nem Arroz, essas coisas, feijão. ele come raízes, ele come coisas Que nós consideramos saudáveis. que na nossa Fruta. educação, pro nosso filho. Fruta ele come pra caramba. Mas
E aí, acho Sempre que tem foi tua avó alguém que falou, ai, tem que dar feijão e arroz pra ele quando ele vier pra cá. A minha avó mesmo já brincou assim, ai, eu vou dar um docinho escondido. Eu falei, ah, não vai mesmo. Tipo, Sim, quando eu é fui isso. pra minha cidade, Ai, coitado, ele não vai comer o bolo de aniversário, tipo... Você entende? Eu falei, não vai. Ele nem sabe, entendeu? Não É isso, é uma folhinha em branco que a gente tem a possibilidade de mostrar. Lógico que em algum momento ele vai experimentar, ele vai provar, mas a gente também já está na nossa vida tirando o açúcar, tirando o industrializado, até de fato cortar, né? A Bia já está um pouco mais tempo, eu menos tempo em relação ao açúcar, mas a ideia de fato é a gente entendeu que para nós, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, dentro do que a gente quer para nossa vida, não faz sentido o açúcar na nossa vida. entra causa e efeito. Então, exatamente, entre Tem vários vídeos da gente falando sobre isso. então, o que a gente vai passar para ele? É isso. Beleza, em algum momento ele vai experimentar, enfim, mas a gente também vai explicar o porquê que papai e mamãe não comem. Por que que escolhemos isso? Quais as consequências? Então, ó, tu quer ter isso, ó, mas a consequência é isso aqui. Beleza, entendeu? Então, quando ele puder se governar, quando ele puder ter opinião, quando ele puder ter gosto, agora ele tem 2 anos, então assim, não tem muito em relação aquilo que eu lembro de um vídeo que tu falou, né? Se a gente perguntar para ele o que ele quer ser, ele vai dizer que ele quer ser um dolvo. Então, Um eu caminhão. não posso levar em consideração muito a opinião de quem quer ser um caminhão, um trator, entendeu? Então a gente vai Exatamente. guiando da nossa melhor maneira possível. Acho que a melhor forma, acho que para mim, de terminar esse vídeo é desagradando os outros e agradando no fim a nós mesmos, né? Exatamente. Por mais que às vezes a gente passe por esses períodos de conflitos, de dificuldade de expor o que a gente quer, a gente sempre busca olhar para a família em primeiro lugar, para o que nós dois enxergamos como. E sempre buscando um equilíbrio entre nós dois também, porque tem coisas que ela pensa de um jeito, eu penso de outro, e a gente não tem problema nenhum em desagradar o outro em relação à nossa opinião, porque eu penso A, ela pensa B, a gente vai ter que entrar em consenso no C. Quem tem medo da discussão, do confronto, não gosta de pensar. Quando a gente fala, a gente está se dando a oportunidade de pensar, raciocinar sobre como a gente vai resolver aquilo. Perfeito? Feito? Beijo. Valeu. Tchau.